Bom, no bloco anterior, nós vimos como as legislações que foram criadas historicamente fizeram com que houvesse a negação de povos, culturas, línguas, né, imposição do português. Vimos um pouquinho sobre a história da colonização do Brasil, né, e da homogeneização. Então, assim, finalmente, então, com a Constituição de 88, nós começamos a ter uma nova possibilidade para os povos indígenas, né? Eles ganham reforço no cenário brasileiro como sujeitos históricos, podendo requerer seus direitos secularmente usurpados, inclusive aqueles promovidos pela domesticação via educação. E aí o que acontece? Nós temos então a partir dali uma nova forma de pensar a relação com os povos indígenas no nosso território, reconhecendo essa população com coletividades culturalmente distintas, abrindo um novo horizonte para o país como um todo, criando as bases para o estabelecimento de direito de uma sociedade pluriétnica e multicultural. Então nós temos a partir daqui possibilidades realmente de olhar para todos e todas que estão e são do Brasil, né? E aí, então, no seu artigo 210 está escrito que é assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Além disso, no capítulo 8 da Constituição Federal de 88, que trata sobre a questão indígena, lê-se em seu artigo 231, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Não é o que nós estamos vendo nesses últimos anos, nesses últimos meses, né? Mas daqui está na Constituição Federal. Se a Constituição, então, começa a garantir, como é que é essa questão da educação indígena e educação escolar indígena? Bom, educação indígena é aquela realizada lá na comunidade, faz parte daquele processo identitário do povo, da sua cultura, né, dos seus saberes, da sua convivência, né, das suas formas de educar. Ela envolve, portanto, a comunidade como um todo. É muito interessante situações que a gente vê lá na comunidade indígena, é como se todo mundo cuidasse, né? Todo mundo se torna meio pai, meio mãe conforme a população. Há entre eles uma coisa muito bonita de olhar realmente a coletividade, né? Na educação indígena estão os processos próprios de aprendizagem, que de acordo então com o artigo 210, né? Parágrafo 2º da Constituição Federal, devem ser levados em consideração no processo de escolarização dos povos indígenas. Tem que se observar, tem que se reconhecer essa cultura para que ela faça parte também do currículo da escola. E o que é, então, uma educação escolar indígena? Ela é uma modalidade educacional regulada por um sistema de ensino estadual e um conjunto de leis do Estado brasileiro, né? Ela é uma categoria muito recente, porque na medida em que a Constituição assegura os direitos das sociedades indígenas, a educação escolar diferenciada, específica, intercultural e bilíngue, né? E uma das grandes preocupações, então, das lideranças indígenas é que a educação escolar não entre em conflito com a educação indígena, que respeite e reconheça suas estruturas sociais e práticas socioculturais e religiosas. Então, assim, e isso a gente vê, é impressionante como o currículo que foi levado para as escolas, esse currículo branqueado, né, que não reconheceu nada dos conhecimentos do povo, da sabedoria, da sua visão de mundo, né, como se o que estava lá não servisse, né. Então, há uma preocupação das lideranças, é normal que isso ocorra, né? Você tem que respeitar o seu conhecimento também. E o parecer, então, 014/99 é o parecer que fundamenta as diretrizes curriculares nacionais da educação escolar indígena. É um parecer muito bom de ser lido, tem muita fundamentação, dá muita orientação realmente de como deve ser, então, as diretrizes para a educação escolar indígena. Segundo Luciano, então, dois períodos, que poderia dividir a educação indígena em dois períodos. O primeiro deles, não havia uma escola indígena, né? Não havia participação do indígena em momento nenhum, né? Era uma escola para o índio, né? Uma relação vertical, do branco, do não índio, para o índio, né? É a escola da colonização, iniciada em 1549, com os jesuítas,
o objetivo de tornar os indígenas cristãos, conversão à fé católica, né? A instrução era segundo a política do João III, né? Qual que era o interesse? Aculturar os indígenas por meio da educação escolar. Mas há um outro paradigma de oferta educacional, que é aquele em que há o reconhecimento da multiculturalidade brasileira e que foi estabelecido após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Se nós temos, então, uma educação que começa agora a ser fortalecida, uma preocupação com os saberes, conhecimentos das populações indígenas, para que isso entre no currículo, mas também há uma preocupação com as escolas, né? Então, vejam, a partir de 88 começa-se a ter um olhar mais específico, mas ainda nós encontramos em muitas localidades escolas que não são adaptadas, que não são adequadas àquela população. Muitas delas realmente recebem da cidade aquilo que é aquele quadro mais antigo, que não serve mais, né? Então, assim, ainda nós vemos muito descaso para com as escolas indígenas do nosso país. Mas também há situações bem bonitas, bem importantes, como é o caso dessa escola Tatu em Barra do Garças. O tatu faz parte da cultura chavante, né? Essa imagem é uma imagem tirada pela Secretaria de Educação aqui do Estado do Mato Grosso. Essa escola, ela tem, a cabeça do tatu é a biblioteca, eu acho que é uma coisa muito interessante. O rabo é onde funciona a despensa, né, que são guardadas as coisas. E essa parte interna, então, ali é onde estão as salas de aula. Então, olha só que coisa linda você respeitar realmente a população, né, e a sua cultura. Do mesmo modo, essa outra escola colmeia, também do povo chavante, que tem uma relação também forte com a questão da abelha. Então, vocês vejam na parte central, realmente tem como se fosse internamente um pátio, um espaço. Eu estive aí, eu dei aula já aí. Então, internamente você tem um espaço de convívio ao redor, assim como se fosse em cada colmeia, né, em cada bloquinho da colmeia tem uma sala de aula. Então, olha também que coisa bonita e como é possível que a gente possa ter atitudes que valorizem o povo e a sua cultura, né? Mas tudo aquilo que nós vimos na história, né? Especialmente naquela história que nós vimos das legislações, o que isso implicou na atualidade, né? O que isso fez com que a população pensasse sobre os povos indígenas? Ou seja, qual é o imaginário sobre os povos indígenas e suas práticas culturais no Brasil a partir dessa negação dessas legislações que foram criadas de modo a aniquilá-los, negá-los, integrá-los e assim por diante? O que resulta até hoje? Né? Todo esse processo de colonização anterior à Constituição de 88 resultou que os povos indígenas fossem vistos então como seres sem civilização, sem cultura, incapazes, selvagens, preguiçosos. Nós sabemos que essa visão continua até hoje, está muito forte em grande parte ainda da população, né? Então, assim, é uma coisa que nós temos que mudar essa visão, e esse tipo de visão resulta todo tipo de perseguição e violência contra os povos indígenas, principalmente contra as suas lideranças que atuam na defesa dos seus direitos. É só a gente olhar os noticiários, buscar pensar um pouquinho sobre a questão de quantos deles são assassinados, para a gente entender que isso ainda está hoje muito forte na nossa sociedade, né? E como nós vimos ainda aqueles que olham os indígenas como seres românticos, símbolo de pureza, como das lendas e dos romances, como José de Alencar, como eu disse antes, né? Do Guarani, Iracema. Só que nós temos que entender que os indígenas são pessoas como nós, né? E a gente tem que tratá-los com respeito e dignidade que eles merecem. Então, assim, acabar com esses conceitos que foram criados daquela questão do romantismo ou dos seres incapazes, como a história nos fez acreditar, né? Uma outra situação que está muito forte para nós é a história do índio genérico, como se todos eles fossem a mesma coisa. Na realidade, eles têm culturas e crenças e línguas diferentes. Não existe um tipo só, né? Ou então a ideia de que a cultura indígena é uma cultura atrasada e primitiva, né? Como se pertencesse ao passado, um obstáculo à modernidade e ao progresso. Quando, na verdade, os indígenas produziram saberes, ciência, arte, literatura, poesia, música e religião. Então, assim, são
partícipes da história e da construção da identidade do Brasil. Né? Um outro aspecto é achar que há cultura congelada, gente, como se o índio autêntico é aquele que vivesse de tango ou nu no meio da floresta de arco e flecha. Se fosse assim, nós tínhamos que estar lá morando nas cavernas ainda. Então vamos parar, a gente não tem que pensar que isso é desse modo, né? Lembra-se que nós vimos lá no início o que define se é indígena ou não. É a sua autoidentificação, a sua ligação com o seu território, a sua língua, que não é um requisito principal. Não é o fato de o indígena não falar mais sua língua que ele deixa de ser índio. Que muitas vezes as pessoas também fazem isso. Você vai lá, impõe o português e depois você cobra que ele fale a língua dele. Então, se você não fala, não é mais indígena. Então, nós temos que saber que o principal aspecto é a sua autoidentificação, né? E outro aspecto é não considerar o indígena como alguém que faz parte do nosso país, como alguém que formou o povo brasileiro, como alguém que não está nos constituindo, inclusive no nosso biotipo. Então, assim, nós temos que observar isso, né? Não podemos continuar reproduzindo esse discurso. Afinal, quem são os índios do Brasil, né? Então, nós vimos ali essa questão do índio genérico, né? A questão do monolinguismo que foi imposta à língua portuguesa, então começou a se passar a ideia de um monolinguismo e inferioridade linguística. São mitos que foram construídos, né? A história da cultura congelada, como nós vimos agora há pouco, de que os índios pertencem ao passado, como se eles não estivessem aqui vivendo, interagindo conosco, como se eles não estivessem no rosto e no jeito de muitos de nós, né? O quinto equívoco, que o brasileiro não é índio, eu trago aqui esse site para vocês acessarem, do Daniel Munduruku. Ele vai contar a história da minha avó foi pegar laço, ele faz uma crítica muito importante para a gente entender um pouquinho mais sobre isso. Ou o outro equívoco que está muito na boca de muita gente, que índio indígena só tem privilégio, né? Mas ninguém fala na história ou então das cotas, quando se tinha no país, os filhos dos fazendeiros que tinham cotas na universidade para fazer agronomia, né? Então, assim, sempre o olhar de negação para o outro e da inferioridade em relação ao outro. Na sequência, portanto, o que é? Por que nós achamos que tem essa questão do índio genérico? Pela história, como já foi dito. No entanto, cada índio faz parte do povo com uma história e práticas culturais particulares, tá? E tem uma identidade própria, ele tem um nome próprio: Xavante, Guarani, Quisejê, Quipem, Carajá, Inauê, Ninauê, Tapirapé, Boró, Bacairi, Pataxó, Iquates, entre tantas outras, né? Então, os termos genéricos de índio indígena é resultado desse processo de homogeneização. E como nós já vimos antes, né, eles se apropriaram desses termos hoje de índio porque eles se identificam entre eles, como isso sendo algo importante. E, além disso, eles também entre eles se tratam hoje como parentes nessa luta dessa identidade, porque todos eles estão lutando pelo reconhecimento e para que haja uma compreensão que eles são brasileiros, né, que são populações que estão aqui, que são diferentes, mas que são do Brasil e são brasileiros. Então, as pessoas muitas vezes confundem nacionalidade com etnicidade, né? Então, nós temos índios brasileiros Iquipeng, nós temos indígenas brasileiros Bacairi, nós temos indígenas brasileiros Bororo. Então, assim, não vamos confundir nacionalidade com etnicidade. Quantos são e onde estão? Então, no último censo do IBGE, de 2010, né, fala que nós tínhamos em torno de 896 mil. Teve um momento no país que não tinha 300 mil, gente, de toda aquela época, agora, a questão de poucos anos atrás. Não tinha em torno de 300 mil indígenas. Por quê? Por causa do massacre. Então, com a Constituição, isso começa uma valorização e um respeito. Então, há novamente um cuidado, uma etnogênese, e assim há um ressurgimento, finalmente. Então, isso está gradativamente mudando. Então, nesse total de 896 mil, nós temos parte disso nas terras indígenas, 517 mil, e parte dela está fora das terras indígenas, estão aí na cidade convivendo conosco, né? Esse ano vai ser feito novamente um censo demográfico, vamos ver como é que está novamente, né? Se houve ampliação das populações em termos de número de pessoas. Então, aqui nós temos as que têm maior número, né?
maior número de pessoas, então Ticuna, 46 mil, Guarani Kauá, 43 mil, Caigangue, 37 mil e assim por diante. Depois vocês podem dar uma olhada com calma para a gente perceber a quantidade de pessoas por etnia. O percentual por região, então, de acordo com o censo do IBGE, nós temos 896 mil, conforme nós vimos, eles representam menos de 0,5% da população brasileira, se nós considerarmos aqueles que se auto-identificam, mas se nós não considerarmos nossa identidade, nossos ancestrais, nós vamos saber que muitos de nós também temos na nossa Constituição a questão indígena. Então, conforme o IBGE, há 305 etnias diferentes, diferentemente do que diz Arion Rodrigues, mas é que às vezes isso carece de um outro estudo, pensando inclusive em línguas mais aprofundado, né? Dizem que há 305 etnias, às vezes há uma diferença de nome, mas a etnia é a mesma, então isso careceria de um estudo mais aprofundado. Também há uma maior incidência na zona rural do que na urbana, e estão hoje homologadas 505 terras indígenas em 2010. Vamos ver agora como é que vai ser em 2020. Então aqui nós temos a população indígena por município, vocês podem olhar o mapa, essas bolinhas maiores o local onde nós temos maior população, que são população de 5 mil a 20 mil, né? Então nós vamos, é óbvio que quanto mais você entra sai da costa e vai mais para a região norte, centro-oeste e norte, você vai ter mais, né? E a gente consegue localizar nesses locais onde que tem mais população, os parques indígenas e assim por diante. É bonito de ver que nós temos um país todo cheio de população, marcas, né? A gente percebe esse colorido aí no mapa. Né? Aqui a gente consegue perceber parque, terras indígenas, né? Esses que estão em verde são terras que já estão regularizadas, tem algumas que estão homologadas e outras que estão ainda declaradas, né? Então veja só alguns espaços bem amplos, esse aqui que está bem no centro do Brasil, que é o Parque Indígena Xingu, que pega aqui Mato Grosso e Pará, né? A gente consegue ver uma área bem grande aqui também de terra indígena. Nós temos aqui também essa região lá no Acre, Roraima, Pará e Mato Grosso. Só para uma questão de visualização, para a gente entender do que nós estamos falando em termos de terra, né? Bom, o cacique Odair, conhecido como Dada Borari, da terra indígena Maro, em Santarém, no Pará, ele vai dizer o seguinte: para quem questiona minha etnia, eu quero convidar, venha até a minha aldeia, venha me conhecer, mas venha para ser alfabetizado por nós. Ser indígena hoje não é o mesmo de 200 anos atrás. O fato de usar camisa, celular, computador, casa de alvenaria, de jeito nenhum isso diz que eu perdi minha cultura. Se a gente não aprender com a sociedade, vamos ser como o indígena era 200 anos atrás, enganado, roubado. Hoje nós estudamos, o indígena hoje é um cidadão brasileiro. Então isso é de uma lucidez, de um empoderamento muito importante, né? Muito importante também em relação à fala do cacique Odair José de Souza. Então, nós temos aqui, numa outra situação, daquela que o mito do índio genérico. Eu trago aqui para vocês algumas imagens, são imagens que eu tenho dos meus arquivos, então, são os índios Chavante, né? Vocês podem observar, inclusive, o corte de cabelo. Eu estive com eles, então, em 2009, trabalhando linguística. Eram alunos do magistério intercultural. Você percebe as características, inclusive o corte. Quando você olha esse aqui embaixo, na sua direita é o seu Ito, né? É lá do povo chiquitano. Você já percebe o corte do cabelo diferente. Então, só por ali você já vê que são diferentes. Então, para a gente perceber que a história do índio genérico. Veja também aqui o povo Iquipeng, também estive lá em fevereiro de 2009, trabalhando no Parque Indígena Pavuru. Isso aqui já é o povo Iquipeng. Então, se você observar, as três também são alunos meus, né? Você vai perceber que são diferentes. Então, para a gente desconstruir o mito do índio genérico. E aqui tem, então, todos eles. Eu estava com 7 etnias diferentes em sala de aula. A gente consegue perceber as diferenças. Então, você tem Kissedê, você tem Iquipeng, você tem Camaiurá, você tem Juruna, e assim por diante. São populações distintas, né?
e com fisionomia distinta. O que é interessante observar que nos primeiros dias de aulas eles chegaram então com suas pinturas corporais. As pinturas corporais têm uma linguagem própria, são diferentes de um povo para o outro, né, que também marca a identidade no sentido das diferenças entre eles, né. Essa aqui é uma imagem então desse local no Xingu onde eu estive. Esse é o rio Xingu, que passava logo do lado da aldeia. Olhando aqui, essa aqui então é onde acontecia as aulas, era uma escola aqui assim, nessa região. Aqui é onde ficava a aldeia, né, deles lá no Xingu, a aldeia do povo Iquipeng. Olha o espaço imenso aqui. Essa aqui é a casa do senhor Manhão. O senhor Manhão me ensinou a falar Morenque, Comencopê, Morenque, Corencolê, que é um cumprimento entre eles lá no povo Iquipeng. Assim, isso ficou tão forte que a primeira coisa que falou, Morenque, aí ela falou para mim, você responde Morencolê, que é quando você cumprimenta as pessoas, né, na língua Iquipeng. Esse aqui, então, é um trabalho feito lá. Na realidade, eu trago para vocês, vou retornar no anterior, para vocês perceberem que vocês estão vendo que é uma aldeia circular, né? Porque uma outra coisa que a gente imagina também é que todas as comunidades indígenas lá, elas são circulares. Não, você tem comunidades indígenas que se organizam de modo diferente. O povo chiquitano, por exemplo, esse aqui é um trabalho que o professor Benedito fez, né, no trabalho com seus estudantes. Lá eles têm, já não é mais aldeia circular, mas elas são em linhas, em estradas. Então, se você percebe o trajeto aqui do traçado das estradas lá na comunidade e as casas sendo construídas nesse traçado, né? É um trabalho interessante que ele fez de localização com os alunos. Aqui você tem, tá vendo como você tem uma sequência na linha, né? Ele quis mostrar já um trabalho então aqui de 1995, ele fez um processo histórico de reconhecimento da comunidade, e esse então já é um trabalho que mostra a comunidade atual. Então você tem já tanto a Fazendinha, que é uma comunidade, como você tem a outra comunidade que é na Tupi-Cuciors, que foi criada faz pouco tempo. Então você tinha aqui Fazendinha, que você tem a Corizal, e aqui foi criada uma nova comunidade. E é aqui neste local também que nós temos hoje nessa região que tem a escola nova, a escola deles lá, né? Uma escola também que foi construída no padrão, observando o padrão do povo. Isso aqui é o povo chavante, uma dança. Vejo então o corte do cabelo, vejo as roupas, né? Quando nós estávamos lá, eles estavam fazendo uma dança, as meninas, também os rapazes fizeram uma dança, né? E aí que você já vê o formato da cobertura das casas, é um formato diferente. Aqui nós temos então o povo chiquitano, né? Esse arquivo lá da escola indígena, também no dia de festa, né? Eles estão também com suas roupas características, estão aqui também dançando, né? Momento importante lá do povo. É um povo que até pouco tempo atrás não era reconhecido, ele começa a ser, inclusive entra dentro dos estudos, né, a partir de 2000, praticamente um pouco antes de 2000, quando foi construído o gasoduto Brasil-Bolívia, que perceberam que ali tinha população indígena, que eram tratados como bugres, eram tratados com menosprezo, e hoje estão num trabalho muito bonito de revitalização da língua, de empoderamento identitário mesmo, de luta, né? De estudar a língua na escola, de ter um currículo que contemple parte da sua cultura. Então, um trabalho muito bonito que está acontecendo na perspectiva da etnogênese de que trata Oliveira, né, no país. Aqui também para vocês perceberem, quando eu falo da questão do mito do índio genérico, para ver que os colares, o jeito de fazer são diferentes. Então, você tem aqui esse da direita mais, que é feito tipo uma corda amarrada, é um colar mesmo do povo chavante, e esses outros também você veja que é feito com sementinhas, outros são feitos com dente, outros feito com coco babaçu, né? É cortado o coco. Então cada povo tem diferente. Esse aqui à esquerda é feito com a costela de peixe, ou às vezes é feito com
questão de tartaruga, são formas diferentes de trabalhar. Os que são mais ligados à água vão usar provavelmente animais que vêm da água, né? E aí usam esses produtos para fazer o seu artesanato, os seus colares e assim por diante. E há colares belíssimos, maravilhosos, um mais lindo do que o outro. E aqui você vê também uma outra casa, uma outra cobertura diferente. Então você veja, inclusive as coberturas das casas são diferentes. Então aquela imagem que a gente tem que todos são iguais, que moram em casas parecidas, cai por terra. Então aqui você vai ter novamente uma questão de uma imagem lá do povo Chavante. Veja que aqui já é quadradinho, né? Então é diferente do que a gente viu naquele anteriormente. E aí, novamente, as referências nas quais vocês podem se pautar, quem quiser estudar um pouquinho mais sobre essa parte da população indígena no país.